Bom dia, meu nome é Vitória Cerqueira Vieira, sou aluna do primeiro ano de Medicina da Unicamp, fui orientada pela professora doutora Daniele Pompei Sacado, do Departamento de Saúde Coletiva, e o meu projeto trata da inserção de mulheres no contexto das especialidades médicas, tendo uma abordagem qualitativa. As mulheres passaram e ainda passam por uma jornada em busca de uma inserção igualitária na sociedade. Para que isso aconteça, há necessidade da quebra de padrões e papéis pré-estabelecidos. Um estereótipo que é muito relacionado à mulher é a de rainha do lar, que o seu papel social está voltado ao cuidado da casa, do filho e do marido. Nesse sentido, por muito tempo, com esse papel social voltado ao lar, foi negado a esse grupo vários direitos políticos e civis. O movimento feminista teve grande influência nessa busca por direitos, já que esse acredita que homens e mulheres, apesar de diferentes, são equivalentes e por isso devem ter os mesmos direitos. No Brasil, essa movimentação por direitos femininos começou ainda no período colonial, em que essas conseguiram o direito de participar das instituições de ensino. Na República, no governo de Getúlio Vargas, foi conquistado um importante direito político, o direito ao voto. No caso da medicina, a primeira mulher a estudar foi Rita Lobato. Ela graduou-se em 1887 pela Faculdade de Medicina da Bahia. Mas a primeira médica a exercer a profissão foi Maria Augusta Generoso, mas essa se formou primeiro em Nova York e voltou para exercer aqui no país. O processo de feminização da medicina consiste em uma entrada significativa de mulheres nesse curso de graduação. Ele é um processo muito recente e data do século XXI. Foi somente em 2009 que houve a primeira inversão nos novos registros, em que havia mais médicas do que médicos. Prova de que esse é um processo muito recente é essa tabela em que nós podemos ver a distribuição de médicos segundo o sexo em cada faixa etária. As mulheres são maioria principalmente nos mais novos, como podemos ver na faixa etária de menos de 29 anos, em que essas representam quase 58%. Mas, quando analisamos as faixas etárias maiores, como mais de 70 anos, as mulheres são apenas 20%, demonstrando que esse é um processo das gerações mais novas. E ele também projeta-se para as próximas décadas, ou seja, mais mulheres irão entrar e esse será um processo constante nos próximos anos. Nessa outra tabela, em que há a distribuição de novos registros médicos de 2000 a 2016, podemos perceber que em 2000 as mulheres eram 44% dos novos registros. Porém, em 2016, essas sobem para quase 55%. Ainda que houve um incremento no número de vagas ao longo desses anos, pela porcentagem nós podemos ver que foi um aumento bastante significativo. Outro ponto relevante de análise é a participação da feminina nas especialidades médicas. Atualmente, há 54 especialidades registradas. As mulheres são maioria em apenas 18 e dentre elas são especialidades consideradas básicas de atendimento primário. Em contrapartida, os homens são maioria nas outras 36 especialidades. Em 11 dessas são mais de 80%, demonstrando essa hegemonidade masculina. E eles dominam todas as 3 especialidades cirúrgicas, consideradas mais técnicas. Nessa tabela, que foi organizada das especialidades que há maior participação feminina para a menor participação feminina, pode-se observar as áreas em que as mulheres predominam. Elas são maioria na dermatologia, na pediatria e na endocrinologia e metabologia. Já os homens são maioria na cirurgia geral, na neurocirurgia, na ortopedia e traumatologia e na urologia. Essa hegemonidade masculina em algumas especialidades, como pode ser observado no slide anterior, em que nas especialidades assinaladas os homens são mais de 80% de participação, pode ser explicado por uma série de fatores.
Primeiramente, aos estereótipos e preconceitos inerentes a certas especialidades. O tempo de dedicação e a jornada dupla feminina são fatores que se interrelacionam. Como ainda há esse papel social da mulher voltada ao lar, essa teria menos tempo de se dedicar a uma especialidade, logo seriam orientadas para as áreas em tempo que demandam tempo parcial, que são as mais básicas, como as apresentadas. Já os homens, como não têm esse papel social relacionado, esse estereótipo, poderiam dedicar mais tempo para a sua especialidade, logo seriam orientados para aquelas de tempo integral, como as cirúrgicas e mais técnicas. Além disso, certas áreas, como a traumatologia e ortopedia, demandam força física e concentração dos profissionais, e há o mito de que as mulheres apresentam essas características menos representadas. Outro fator bastante relevante é o ambiente de aprendizado. Um estudo sueco feito em 2018 com alunos do último ano de graduação mostrou que experiências negativas e positivas orientam mulheres a certas áreas em relação às outras. Dominação masculina, que muitas vezes é seguida do machismo, piadas sexistas e jargões masculinos são alguns dos pontos que têm desmotivado mulheres a permanecerem em algumas áreas, enquanto o desinteresse por uma especialidade é o principal motivo masculino. Essa é uma citação literal retirada do artigo, em que podemos observar como esse ambiente hostil fez uma aluna desistir de uma especialidade e se encaminhar a outra. A atmosfera machista e chauvinista voltou a ocorrer nas manhãs, piadas sexistas foram contadas e eu perdi completamente o interesse por essa clínica. Eu simplesmente não aguentava lá. Diante de tudo isso que foi exposto, pôde-se perceber que a feminização da medicina não foi seguida por uma distribuição igualitária nas especialidades. Isso pode ser explicado porque as mulheres apresentam obstáculos e tetos de vidro, que são desafios ocultos que os homens não apresentam. Um exemplo dessa situação é que, em alguns casos, as mulheres são aprovadas nas provas teóricas, muitas vezes com pontuações superiores que as dos homens, mas são barradas nas entrevistas presenciais, com medo de que essas engravidem no processo e abandonem a residência. Além disso, há a situação da prevalência feminina em especialidades familiares em detrimento das áreas consideradas mais técnicas, como as cirúrgicas. Logo, há uma necessidade de entender barreiras e desafios enfrentados por médicas especialistas em áreas hegemonicamente dominadas por homens. O presente projeto apresenta como objetivo geral analisar e compreender as experiências, barreiras e desafios de mulheres em especialidades médicas em que elas são minoria, em especial a cirurgia geral, a neurocirurgia, a ortopedia e traumatologia e a urologia. Tem-se como objetivos específicos identificar estereótipos e preconceitos presentes no ambiente de trabalho que dificultam a inserção feminina, detectar inequidades de gênero presentes no processo de seleção e desenvolvimento das especialidades, compreender de que modo as experiências positivas e negativas influenciam as mulheres a permanecer ou abandonar uma área da profissão e analisar estratégias e métodos de mulheres que conseguiram seguir carreira e se estabelecer em áreas hegemonicamente masculinas, mesmo com todos esses desafios apresentados. A metodologia usada vai ser qualitativa. O grupo selecionado foi médicas que atuam nas 3 instituições hospitalares do Complexo Hospital de Clínicas da Unicamp, o HC, o CAISM e o Hospital de Sumaré. Foram selecionadas 4 especialidades para pesquisa: a cirurgia geral, a neurocirurgia, a ortopedia e traumatologia e a urologia. Serão 5 médicas de cada especialidade, sendo no total 20 profissionais. A coleta de dados será feita por meio de entrevistas semi-estruturadas, ou seja, as perguntas feitas às profissionais serão previamente elaboradas. Serão informadas sobre os aspectos éticos envolvidos nesse projeto por meio do termo de consentimento livre e esclarecido. Todo esse processo de entrevista será
por plataformas online e será somente audiogravadas. Todo o conteúdo será anônimo e sigiloso. Para análise, será feita a transcrição das entrevistas pelo próprio pesquisador. A análise qualitativa será por meio de programas e as informações extraídas serão divididas em eixos temáticos de modo a ajudar e facilitar a análise. Todos os discursos literais que serão colocados na discussão e na conclusão do projeto serão feitos por meio de nomes fictícios, de modo a resguardar o anonimato das entrevistadas. Nessa tabela está organizado o cronograma, em que as atividades foram distribuídas em um período de 12 meses. Haverá tempo para o levantamento bibliográfico, para a elaboração do roteiro de questões, já que se trata de uma entrevista semi-estruturada. Serão realizados pré-testes dos instrumentos, como no caso das questões, em que serão avaliadas clareza e coesão dessas. Foi separado um período de 4 meses para a coleta de dados, 3 meses para análise e interpretação, e os 2 meses finais serão para elaboração e divulgação de resultados. Essas foram as referências usadas para a elaboração do projeto e elas também constam no projeto escrito. Mais uma vez, bom dia e muito obrigada pela atenção.